Rafael Melo, do canal Raflamelo. Renato, o Flamengo acertou hoje com Kennedy e negocia para ter Andréas Pereira. O quanto esses reforços elevariam o patamar da equipe? Você conhece o futebol desses jogadores? Eu conheço o futebol dos dois jogadores, obviamente, mas eu como treinador, eu só comento sobre um jogador no momento que ele assina contrato com o clube. Eu já vi muitas histórias do futebol, já vi muita coisa que muita gente fala do jogador contratado. Chega na hora, o jogador não está contratado e a gente fica pagando mico. Então essa pergunta deve ser feita mais para a diretoria. É lógico que eu converso bastante com o presidente, com o Braz, com o Bruno, mas eu só me manifesto, só dou a minha opinião sobre o jogador no momento que ele assina contrato com o clube. Pergunta do Caê Mota, do GE. Renato, boa noite. Queria que você falasse da boa fase do Isla desde sua chegada. Voltou a ser o jogador com ultrapassagem dos primeiros momentos do Flamengo, mas com equilíbrio defensivo que fez falta em alguns momentos. De que maneira você conseguiu resolver isso e o quanto ele é importante para a subida de produção também do Everton Ribeiro? Eu acho que a gente conseguiu recuperar vários jogadores, né? Não só o Isla como e o Everton. Muitos jogadores a cada partida que passa estão subindo cada vez mais de produção. Isso é importante. É importante o jogador jogar com essa confiança. O jogador ganha, o treinador ganha, a equipe ganha. Então, quando cheguei aqui, eu vi que vários jogadores estavam cabisbaixos, com alguns problemas. A gente procurou conversar, corrigi-los no campo, passar essa confiança, essa alegria para eles. E eles têm desempenhado o futebol deles, até porque quem sabe não desaprende. Então esses jogadores com certeza não iriam desaprender a jogar. Então voltaram a jogar, cada partida que passa estão jogando melhor. Todos eles que são chamados têm nos ajudado. Isso é importante porque nós temos 3 competições e a gente precisa de todo mundo. Pergunta do Gustavo, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Renato, até que ponto te preocupa o momento do Pedro? Você admite ter uma conversa com o jogador? Eu tenho conversado bastante com o Pedro. Eu sinceramente gostei do Pedro no jogo de hoje. Ele só não fez gol. Ele participou de muitas jogadas. Tem que dar mérito também para o goleiro adversário. Hoje ele estava com um probleminha inclusive no tornozelo. Jogou na vontade mesmo, até porque no último jogo lá contra o Internacional ele saiu com o tornozelo muito inchado. Não viajou nem sequer para o Paraguai. Hoje ele foi um pouquinho no sacrifício, com as dores no tornozelo. Mas o Pedro, ele é jogador fundamental pra gente. Um jogador que preocupa bastante sempre o adversário, nos ajuda bastante. Além do problema do tornozelo hoje, a gente tem que dar um desconto que, infelizmente, o campo não estava nas melhores condições. Então isso dificultou bastante o futebol, não só do Pedro, mas da equipe toda. Tiveram alguns lances aí perigosos, inclusive. E tem que dar os parabéns ao Klaus e sua equipe, que eles se comportaram muito bem, a arbitragem. É isso que a gente quer. Mas no mais aquilo que eu falei, o Pedro é um jogador importantíssimo pra gente, teve lá, criou várias situações de gols e principalmente por esses 2 problemas, talvez ele não tenha criado mais devido ao tornozelo dele e devido também às condições do gramado. Pergunta do Marcos Vinícius, do canal Tudo pelo Flamengo. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Essa foi apenas a 3ª partida da dupla de zaga Bruno Viana e Léo Pereira. Vimos no primeiro tempo você orientando bastante os dois, em especial a linha de impedimento, que evoluiu no segundo tempo. Você teve alguma conversa em especial no intervalo do jogo com os dois? Eu tenho uma conversa especial com o grupo todo, o tempo todo, na pré-eleição, antes de começar a partida, durante a partida, no intervalo do jogo, após a partida. É importante esse diálogo, ir acertando, e corrigindo, e mostrando, e conversando com eles. A nossa equipe subiu bastante de produção justamente por isso, porque a defesa subiu de produção e com isso a gente não tem dado muitas chances ao adversário. Trabalho de treinamento, da conversa, no vídeo, esse tipo de conversa eu tenho não é só com a defesa não, mas com o grupo todo. Pergunta da Luciana Zogaib, da Rádio Ferge. Renato, qual a sua avaliação sobre a ascensão do Léo Pereira desde que você chegou? É que eu falei, eu fico contente, fico feliz, né? Que hoje eles estão jogando com personalidade, estão jogando com confiança, estão jogando com alegria. Eu procuro no dia a dia sempre que possível corrigi-los, seja no campo, seja no vídeo. Mas não é só o Léo Pereira não, outros jogadores também estavam, digamos assim, um pouco em baixa. E nós recuperamos todos eles.
E com isso o grupo ficou mais forte, fortalecido. Você vê que todo jogador que entra, ele procura dar conta do recado. O jogador, quando ele entra, ele tem entrado bem. É a força do grupo, é a união do grupo. Nós temos, como sempre falo, nós temos 3 competições e eu preciso de todo mundo. E é importante que todo mundo esteja bem, esteja todo mundo com confiança para jogar e com alegria, como a gente tem visto no nosso grupo. Pergunta do Pedro Henrique Torre, da ESPN. Boa noite, Renato. A vantagem do Flamengo sobre o Olímpia é muito grande na Libertadores, mas a arbitragem do primeiro jogo gerou um debate muito grande no Paraguai e time e diretoria rivais indicam vir ao Brasil mais motivados pela vaga justamente por isso. Como você trabalha o lado do Flamengo para lidar com a vantagem e esse jogo mental do rival? O rival, em primeiro lugar, a gente continua respeitando, como a gente respeitou eles lá no Paraguai. Não sei por que estão fazendo essa tempestade num copo d'água, até porque a arbitragem esteve muito bem lá. Deu pênalti, voltou atrás no cartão vermelho do Felipe, que era para ter acontecido isso, por isso que nós temos o VAR. O Arrascaeta, no lance dele, foi sem querer. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente se preocupar somente com o campo. A gente conseguiu um bom resultado lá. E é lógico que nós não passamos ainda de fase. Nós temos uma boa vantagem, nós continuamos a respeitar nosso adversário na próxima quarta-feira, mas a gente vai em busca da passagem, da próxima fase, até porque esse é o nosso objetivo. Vamos esquecer o placar e vamos começar a partida como se o jogo do Paraguai tivesse sido 0-0. Boa noite, Renato. Parabéns por mais uma vitória em disputas contra o Sport. Mais cedo, em tom de brincadeira, Hernanes disse que não há discussão sobre o título de 87. Ele é mais um na lista dos que precisam ver seu DVD? Hernanes é um grande profissional, grande jogador. A pergunta é, e se ele tivesse vindo para o Flamengo, ele falaria a mesma coisa? Não, eu já falei uma vez, já falei várias vezes, o título do Flamengo, o título se ganha dentro do campo. O Flamengo ganha dentro do campo, o Flamengo é campeão brasileiro de 87, esse assunto está encerrado com todo o respeito ao esporte. Penúltima pergunta da coletiva é do Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo. Renato, boa noite. Você tem utilizado muitos jogadores da base do clube e hoje não foi diferente. Queria saber o que você achou da partida que o Lázaro fez. Todos os garotos têm tido uma atenção muito especial minha, tanto nos treinamentos, nas viagens, mesmo que eles não entram nos jogos, ou mesmo quando eles entram. Ele procura corrigi-los no dia a dia. Por isso, quando eu cheguei, falei, e a gente tem feito bastante isso sempre que possível. Faço coletivo justamente com o trabalho para a gente analisar esses garotos. Esses garotos têm um potencial muito grande, mas é o que eu sempre falo, tem que saber lançar os garotos, não pode lançar os garotos na furada. O ambiente está bom, a gente tem conquistado vitórias, os garotos têm viajado com a gente e sempre que possível tenho soltado os garotos. É assim que a gente vai dando confiança para eles, é assim que eles adquirem personalidade junto com os demais jogadores e até porque são garotos de um futuro muito grande aqui no Flamengo e são os garotos que a gente precisa deles. Nós temos o nosso grupo é bom justamente porque nós temos experiência e nós temos a juventude dos garotos. Disputando 3 competições é fundamental que a gente tenha esses garotos porque com certeza eles estão nos ajudando e com certeza eles vão continuar nos ajudando e sempre que eu der oportunidade para eles é porque eu tenho observado eles nos treinamentos, tenho corrigido, lapidado eles e eles têm entrado com uma confiança e uma alegria muito grande. Última pergunta da coletiva de imprensa é do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. A CBF adiou os jogos do Flamengo em setembro. Como você pretende aproveitar esse período em que poderá se concentrar na preparação do time? Todo o tempo disponível para a gente treinar é importante, né? Sem dúvida alguma, até porque eu tive apenas uma semana, digamos assim, cheia desde que eu cheguei e mesmo assim nós tínhamos um jogo lá em Natal e eu não fui e as pessoas ainda acharam ruim. Eu acho que o mais importante de tudo que a gente decide aqui dentro do clube é a gente sempre busca o melhor para o grupo, o melhor para o clube e é importante essa semana que nós vamos ter lá na frente cheia. Mas, por outro lado, também nós tínhamos o nosso jogo agora de quarta-feira pela Libertadores e nós tínhamos o jogo contra o Ceará lá em Fortaleza no sábado. Aí passaram já o nosso jogo para domingo. E nós temos uma decisão contra o Grêmio na quarta-feira. E depois da decisão do Grêmio, nós tínhamos um jogo contra o Santos no domingo. Aí anteciparam o nosso jogo já para sábado. Então, você ganha de um lado, perde do outro. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu tenho que me preocupar com o meu grupo, treiná-los,
e buscar sempre as vitórias, independente da competição, independente do dia, a hora, o local que a CBF marca os jogos. Se tem algum problema nesse meio todo aí é com a diretoria, eu tenho que me preocupar com o meu grupo.